de ti. Abençoa o teu povo, a tua amada igreja, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em pé, irmãos, recebamos o pastor Satírio com a palavra. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Como é bom estar na Lapa. Tenho bons recordos, boa lembrança, desde a antiga sede, e logo o privilégio de acompanhar o pastor Veiga, a família, aonde ele tem passado, né? E hoje, na Lapa, nesse novo lugar, vendo o progresso que Deus tem dado a todos vocês. Levante a sua mão. Soberano Pai, eu te louvo por dar-me a oportunidade de voltar na Lapa. E saber que hoje aqui há uma família com o coração disposto para receber a tua palavra, ser abençoado por ela. Há famílias inteiras que vêm para ter um encontro com a palavra e um encontro com a unção que há na palavra. Tu conheces a necessidade particular e tem resposta para cada vida. Fala conosco esta noite e nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Obrigado, poder sentar. Como o pastor apresentou, sou missionário e estou servindo ao Senhor já passando a barreira dos 38 anos. Agora, vou dizer uma coisa para vocês que não é segredo. Eu estou esperando o pastor Veiga na Colômbia. E eu vou dar dois... Não, vergonha não. Eu sou a grande tarefa, às vezes é tão fácil cobrir tudo, né? Provar? Bem, então não é tão fácil cobrir tudo o que às vezes precisa. Mas eu gostaria de abrigar a esperança, e vocês vão me ajudar, que daqui até os 40 ele chegue. Estão de acordo comigo? Eu vou esperar o pastor Veiga com a família lá, antes dos 40. Se chegar nos 40, está bom. Amém? Então nós estamos cumprindo esta grande tarefa que nos ha sido encomendada nas missões. E o trabalho do Senhor, desde o começo até hoje, é um trabalho com resultado pelo poder da fé. Comentava com o pastor que no ano 12, os centros cristãos batizaram 8.750 pessoas. Eu disse 8.750 pessoas. Isso significa que houve 8.750 vidas salvas, batizadas nas águas. Parte delas estão sendo batizadas com o Espírito Santo. Parte delas estão crescendo para multiplicar-se. E eu estou feliz de saber que o Evangelho é poder de Deus. E é salvação para todo aquele que crê. Novas igrejas estão nascendo em diferentes lugares, tanto da Colômbia, como nos países vizinhos, e como é também de informação aqui, nós estamos no Himalaia, naquele país pequeno, porém hoje é uma referência no mundo, chamado Butão. O Butão, ele não tem mais de 1 milhão de habitantes. É budismo 100%. Mas Deus me deu o país para evangelizar. Não falo nada da língua deles, mas eles me entendem. No meio daquilo que parecia ser impossível, Deus está fazendo uma obra maravilhosa. Já vamos com 23 congregações levantadas, propriedades compradas,
templos construídos, não só na parte do Butão, senão também no norte da Índia, nas fronteiras com Bangladesh e o Nepal. Agora mesmo nós estamos com as missionárias que me colaboram nesta área, elas estão lá, já leva 4 meses fazendo cursos intensivos de atualização para os novos obreiros e para servir melhor ao ministério. Eu peço a vossas orações por esse trabalho. Eu creio que é a nossa hora. E se nós não fazemos, quem fará? O mundo clama. Nós estamos cômodos aqui. Um Brasil com liberdade muito grande para a evangelização. Nós estamos cômodos quando temos espaços amplos para construir nossos templos. Tudo que precisamos para servir bem ao Senhor, nós temos. Então não há excusa. Nós podemos transformar isso numa grande plataforma para alcançar o perdido em qualquer lugar da terra. Nesses últimos 2 anos, eu estou levando uma campanha grande para pôr roda no Evangelho. O que significa? Nessas áreas montanhosas, é difícil andar rápido, tanto porque o corpo, ele não aguenta movimentos tão rápidos. E subindo ou descendo, as pessoas têm dificuldade. Então nós estamos equipando os obreiros, os evangelistas, com motocicletas, também com jipes, para poder fazer o trabalho do Senhor. E buscando também edificar casas que sejam dignas para que eles possam congregar. O perigo está presente sempre. O budismo não é aquele budismo filosófico que nós ouvimos e conhecemos aqui. É um budismo radical. 3 países no mundo conservam o budismo. Um é o Butão, o Tibete e a Mongólia. Esses 3, o budismo é vida para eles na sua máxima expressão. Os lamas, que são as autoridades espirituais, têm controle sobre as nações, sobre as cidades, sobre o governo até. Por isso, quando uma pessoa se converte, ela pensa, ela tem que avaliar o que vai acontecer depois. Porém, no meio de tudo isso, eu sou testemunha que o Evangelho é poder de Deus. Uma das coisas que eles marcam bem é as castas. Por exemplo, uma pessoa para mudar de uma casta a outra precisa morrer e logo vagar por milhões de anos, e quando reencarna poderá ser melhor ou pior daquilo que foi. Há uma expectação de medo muito grande. A outra é que ninguém pode se transformar em casta, mudar de casta na vida, quando ele está no corpo. E o Evangelho está demonstrando que as castas não têm nenhum valor quando o poder da palavra chega. Deus lá do céu olha o pó e vê aquele que está no monturo e levanta dali e faz ele subir e sentar-se nas alturas com os príncipes do seu povo. Isso está acontecendo. Então há uma contrariedade hoje com aqueles que se convertem. O que foi que aconteceu com ele? O que foi que aconteceu com ela? Porque ele está melhorando, porque ele comprou terreno, porque ele está construindo casa, porque ele está educando melhor, porque a vida dele entrou numa paz que nunca teve, porque a família está tendo outro progresso. O que é que acontece? E eles disseram, é que nós conhecemos o Filho de Deus chamado Jesus Cristo. E no meio do perigo o Evangelho vai correndo, vai entrando, e almas vão sendo salvas. Você pode glorificar a Deus por isso? Quando estiver orando, ore pelos missionários. Há muitos que são desconhecidos.
são anônimos. No meu caso, eu dou graças a Deus, porque meu nome aparece já por todo lugar. Uma pessoa me perguntou outro dia, disse: o que é que o senhor faz para ter o nome do senhor nas redes sociais? Eu disse: eu não faço nada para estar lá, mas o que eu prego parece que sim faz. Então, há interesse de que aquilo que eu falo, ou aquilo que está acontecendo no nosso ministério, corra e o pessoal possam conhecer. Então, eu dou glória a Deus por isso. Mas há outros que não têm ainda esse privilégio, não têm esse direito. Porém, eles não são menos que eu, nem menos que outros missionários. Há homens e mulheres que você não conhece, nunca viu falar deles, mas eles são verdadeiros heróis. Eles são verdadeiros ganhadores de alma. Eles estão fazendo um trabalho que, se escrevesse, se encheria as bibliotecas de livros dos trabalhos que eles estão fazendo. Então, ore por eles. Agora vamos para a palavra. Quantos querem a palavra do Senhor? E eu vou, como sempre, precisar da sua máxima atenção. Porque nesses dias eu venho tomando a Bíblia, como que relendo, parando textos, versículos, perguntas, frases, para poder me alimentar mais. E o Espírito Santo me tem dado surpresas com a palavra. Por exemplo, Colossenses, capítulo 1. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Verso 17 em adiante. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. É ele, e ele é a cabeça do corpo, a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. E eu faço a pausa aqui. Lendo esta escritura, comecei a observar com cuidado o propósito do Espírito na palavra apostólica, que é dar luz para a igreja do acontecimento que transcende. E logo, os benefícios do acontecimento. Jesus, na cruz, não só morre para cumprir o propósito do Pai, enquanto oferecer a sua vida por outros, senão que também o texto diz que ele e nele reconciliou todas as coisas. E aqui, todas as coisas, quer dizer que não fica por fora nada. E quais são as coisas? As que estão na terra, como as que estão nos céus. E eu entendi que esta reconciliação faz que a terra e o céu tenha harmonia. E no momento que se dá
esta reconciliação e a harmonia, o benefício da reconciliação tem que ser visível e tem que vivê-lo com a intensidade que merece. Agora, se nós nos lembramos, por exemplo, no começo da criação, a terra que foi criada por Deus, perfeita, de repente perde a perfeição e disse que ela estava desordenada, vazia e as trevas a estava cobrindo. Deus não permitiu que esse estado continuasse. O Espírito de Deus veio e se moveu. E a mover-se, o primeiro que fez foi por ordem. Segundo, encheu o que estava vazio. E terceiro, dissipou as trevas. Você pode louvar a Deus por isso? Esta escritura de Gênesis, trazendo hoje para a palavra apostólica, o quadro é o mesmo. Toda vida, toda pessoa que passa pelo processo da reconciliação, a sua vida se ordena, a sua vida se enche e haverá luz na sua vida por todos os dias que possa caminhar nesta terra. E não só luz aqui, senão luz quando saia daqui, porque entrará no reino da luz. Louva a Deus por isso. Agora bem, se a vida está ordenada, se as trevas foi dissipada e o vazio foi preenchido, o que é que vem a favor daquele que está reconciliado com os céus? Neste caso, a terra reconciliada com o céu. E eu encontrei quatro observações que é necessária a gente prestar atenção. Se você quiser, me acompanhe. Se você quiser anotar, anote, porque depois do culto, o Espírito Santo vai ficar trabalhando com você. E eu sei que a palavra e essas observações que eu vou apresentar, ela vai ser válida para você. Eu disse que vai ser válida para você. A primeira observação que atender é: em tempo de reconciliação, se produz visita, se produz bênçãos milagrosas. Eu disse que se produz bênçãos milagrosas. Eu dou tempo para você pensar. Quando eu falo de bênçãos milagrosas, eu estou dizendo que coisas que acontecem ao seu favor, que você mesmo não pode nem sabe explicar. Que outros que estão perto de você também não podem explicar. Porque é uma intervenção do sobrenatural na sua vida. O que é uma bênção milagrosa? Por exemplo, se lembra do profeta Elias? Vamos ver testemunho do Antigo Testamento. Profeta Elias. Ele fechou o céu para não chover. E não choveu. Mas as consequências veio. E quando a consequência chegou, imediatamente Deus falou para Elias: vá para o Querite. E lá tem um arroio, tem um córrego, um ribeiro, obrigado. Você vai beber da água do ribeiro. Mas eu
também mandei que corvos lhe alimente. Agora veja a diferença aqui. Quando ele chega no ribeiro, porque ele não perguntou, ele não questionou, ele simplesmente obedeceu. Ele viu o ribeiro e viu as águas que vêm de uma fonte. E ele naturalmente conhecia isso. E começou a tomar a água e satisfez a sua sede, às vezes que ele necessitou. Mas que venha corvo alimentar. Se ele não criou o corvo não conhece ele. Outro, a natureza do corvo não é para servir a ninguém. O corvo, se ele tem comida, é para ele. E Deus disse, mas esse corvo ele vai trazer o seu alimento, e vai trazer carne, e vai trazer pão. É contra a natureza. Agora, se Elias não adestrou os corvos, Elias não conhece os corvos não conhecem Elias, mas na hora correta, os corvos chegaram. Eu disse que os corvos chegaram. A pergunta é, aonde conseguir o pão? De que padaria foi? E em qual açougue foi que ele conseguiu carne? Ninguém pode explicar. O único que fica claro é que quando alguém está reconciliado com o céu acompanha esta pessoa. E acompanha a pessoa com bênçãos milagrosas. Eu disse, bênçãos milagrosas. Você crê que para hoje ainda há bênçãos milagrosas? Vamos para o Novo Testamento. Também super conhecido o quadro. Quando Jesus vai com os seus discípulos e a multidão com ele. De repente os discípulos disseram ao Senhor, olha, já é tarde, nós estamos num lugar deserto, o povo não tem alimento, corre perigo de desmaiar-se aqui. Despede o povo para que possam voltar a tempo. E o Senhor Jesus surpreendeu a eles dizendo, seja vós que dê de comer ao povo. Nós? Sim. Senhor, se tivéssemos dinheiro, aonde compraríamos para tantos? E perguntou, o que é que vocês têm aí? E de repente alguém atrevido disse, só tem um lanche do mocinho que anda por aqui, e ele traz 5 pães e 2 peixes. Mas imediatamente o afã, a desesperação do pouco foi essa. E o que é isso para tantos? É assim que nós pensamos sempre. É assim. Mas o Senhor não questionou com eles. Disse, está bom, diga para o povo se sentar. Hoje vai produzir-se aqui uma bênção milagrosa. Diga para o povo que se sente. Sente em grupo pequeno de 50, de 40, de 20, de 10, que se organize. E logo levantou o pão e o abençoou e partiu. E deu para Pedro, e deu para Tiago, e deu para João, e deu para o outro, e peixe para um, e peixe para o outro. Cortem. E eu me imagino que eles, porque eram homens como nós, viu? E questionava, olhando um para o outro, disse, aqui nós estamos num ponto sem retorno. O povo sentado, milhares de pessoas, e nós com um pedacinho de pão na mão. Corte o pão. E quando começou a cortar o pão se multiplicava na mão deles. Enche um cesto, enche 2, enche 100, enche 10, enche 20. Vai, leva e traz, vai, leva e traz, vai, leva e traz, vai, leva e traz. Oh!
Deixa eu dizer para você essa noite, hoje Deus lhe trouxe aqui para lhe lembrar que você está reconciliado com o céu, e o céu está te acompanhando, e as bênçãos milagrosas, ela vai te alcançar. Há alguém aqui que precisa uma bênção milagrosa? Vamos, levanta a tua mão, vamos agora mesmo. Pai, essa palavra, ela não volta vazia. Ela toca os corações, ela toca as vidas. Ela está trabalhando naqueles que estão recebendo a palavra. E a receber a palavra, ninguém ficará sem. Recebe agora a tua bênção milagrosa. Aquilo que tu não podias ver, nem fazer, nem ter, receba agora. Dois, a fidelidade e a coerência produz visita surpresa. Eu disse, a fidelidade nessa reconciliação, mais a coerência. O que é coerência com a fidelidade? É que eu não posso ter a Bíblia como fonte e regra de fé e logo não viver o que ela diz. Eu não posso vir para um culto e ouvir tremendas mensagens e logo me esquecer dela ao sair da porta. Eu não posso saber que Deus está por mim e na hora da prova eu me esqueça que Ele está comigo. Coerência é exatamente dar crédito ao que o Senhor faz e ir por aquilo que é nosso. Quanto crê que o que é nosso é possível tomá-lo? Então, a visita surpresa é que a relação terra e céu, Deus nos acompanha não só com bênçãos milagrosas, senão que também nos acompanha com visitas sobrenaturais. Eu disse visitas sobrenaturais. Vamos tomar um exemplo do Antigo Testamento e outro do Novo, para que haja balanço. Se lembra de Gideão? Gideão está numa prova enorme, numa condição difícil, porque Gideão tem que trabalhar, colher o trigo, e logo por medo de que seja roubado e que venham contra ele da sua casa, ele vai malhar o trigo no lagar. Eu pergunto, o lagar é lugar de malhar trigo? Então ele está trabalhando errado. E por que ele está trabalhando errado? Pelo medo, pelo temor, pela insegurança. Eu creio que esta noite eu estou falando com pessoas que é igual que Gideão, pode estar trabalhando errado por causa da opressão que está vivendo, que está sofrendo, por causa da circunstância, o prognóstico que está dominando o ambiente, e você quer se esconder para não ser vítima visível. Então, estando ele nessas condições, trabalhando, malhando trigo, de repente apareceu uma pessoa e saudou ele e disse: bom dia ou boa tarde. Vai nessa tua força, varão valente e valeroso. E ele olhou para ele e disse: quem é valente aqui? Aonde está o valente? Aonde está o valeroso? Você. Eu? Sim, você. Eu? Você não sabe quem sou eu, não. Você não sabe quem é a minha família. Você não sabe o que está acontecendo. Ele disse: eu sei tudinho. E porque eu sei é que eu estou dizendo que dentro de você há uma pessoa valerosa, poderosa, vitoriosa,
triunfadora. Quando a visita surpresa chega, ela dissipa as dúvidas, ela dissipa a incredulidade, ela aporta para você novos conhecimentos. Ela te dá mensagem nova, uma mensagem nova, uma mensagem que muda completamente a sua visão. Primeiro de você mesmo, e logo do seu entorno, e logo do seu futuro. Pode louvar a Deus por isso? Eu não sei com quem a palavra está falando diretamente, mas eu creio que eu vim para dizer a você: há uma visita surpresa olhando para você e dizendo: você é muito mais daquilo que você vê. Muito mais daquilo que você vê. E eu gostaria de animá-lo. Atreva-se a ser o que Deus vê que você é. Atreva-se. Quando Gideão voltou para casa, não era igual. A família, quando viu ele, sentiu a mudança, sentiu a diferença. O que foi que aconteceu, Gideão? E a resposta foi essa: acabei de encontrar com alguém que me visitou. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Escutem, você saiu de casa de uma maneira e voltará de outra para sua casa. Você saiu de casa vendo de uma forma e voltará vendo de outra. Sabe, Gideão saiu de casa como um covarde e voltou como um libertador. E o que estava em Gideão era tão poderoso que Deus falou para ele: o que está em ti é tão grande que tu não precisa de muita gente contigo. Basta que você se mova na direção do propósito e o que vai acontecer, acontecerá. Quantos podem louvar a Deus por isso? Vamos para o Novo Testamento. Há muitos quadros de visita surpresa. Se lembra de Zacarias? Zacarias tinha formado seu matrimônio com Elizabeth e esperava filho e não chegou, porque ela era estéril. Passou os anos, a idade veio. Zacarias já parece que cancelou a esperança de ser pai, mas tinha orado, e orações não se cancelam. Se você orou, a sua oração está diante do Senhor. Eu disse que a sua oração está diante do Senhor. E naquele dia que correspondeu a ele entrar no santuário para oferecer a Deus a oferta, o sacrifício, quando ele entrou, a visita surpresa chegou. Zacarias, olha aqui, tenho notícia para você. E não deixou nem ele falar: você vai ser papai. Eu? Sim, você vai ser papai. E o menino que vai nascer vai ser grande. É bom que você saiba que ele vai ser aquele que prepara o caminho do Senhor. E Zacarias se turbou. A Bíblia diz que ele se turbou, ficou turbado. Não soube como, e começou a dizer coisa que não quadrava. E o anjo falou: você não sabe falar não, né? Tem um argumento negativo. É bom que você não continue falando, porque se você fala, você estorva Deus. Fique mudo até que a promessa se cumpra. Pode louvar a Deus por isso. Algumas pessoas estão cheias de promessas, mas quando fala atrapalha. Então eu venho dizer esta noite: se é possível que você fique calado por um par de tempo, é melhor. Para dar lugar à palavra e à promessa.
Quantos podem louvar a Deus por isso? Aconteceu que quando passou o tempo, o povo estava assombrado. O que foi que aconteceu lá dentro? E quando abriram as portas, que saiu Zacarias, e mudo, e todo mundo entendeu que lá dentro havia alguém. Deixa eu dizer para você, esse alguém te está acompanhando. Ele está mais perto de você que o que você pensa. O que acontece é que nós às vezes não estamos tão preparados para receber visitas assim. Mas pastor, mas isso aconteceu, foi no Antigo Testamento, foi no Novo Testamento, isso não acontece hoje. Eu quero dizer para você que está acontecendo todos os dias. Deixa eu contar essa experiência para você que eu vivi. Fui pregar outro dia numa cidade chamada Santa Marta. É uma praia, é uma cidade de praia. Congresso de jovem. Preguei pela manhã e logo me levaram para um almoço. E quando fomos no almoço na praia, esse restaurante de praia grande, e éramos como 10 pessoas, obreiros, pastores. Nos sentamos, fizeram o pedido e logo começam a servir a mesa. De repente, entrou um moço com um cestinho na mão, trazendo doce e outras coisas. E entrou no restaurante e veio direto na mesa onde nós estávamos. E de trás dele veio a pessoa da segurança para tirar ele do restaurante. E dizendo, caminhe, caminhe, não pare. Mas ele, teimoso, parou na minha mesa. Parou e me ofereceu o que ele traz no seu cesto. E eu olhei para ele, não deu tempo de conversar, porque o rapaz da segurança já estava com a mão nas costas dele. Vamos daqui. E ele me olhou e viu meu prato que estava servido. Era um peixe, um pargo, com camarão, com a comida colombiana, com arroz de coco. Se você não jantou, vai ter problema, né? E lá eles fazem uma coisa que se chama patacão, que é uma banana verde. Ela amassa e depois põe no óleo e ela sai dourada. Então aquele prato estava pronto. E o rapaz olhou para o prato e falou, eu tenho fome. E foram empurrando ele, tiraram ele. Quando ele disse, eu tenho fome, olhando para o meu prato, o Espírito Santo falou comigo, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Então eu me estremeci por dentro e me levantei para olhar o rapaz que vai saindo. Imediatamente senti que eu devia dar um pedaço de pão para ele. Chamei a pessoa do restaurante e disse, faça-me um favor. Esse rapaz que acaba de sair, ponha ele sentado em alguma mesa e sirva um prato igual a esse. E fiquei olhando. O rapaz olhou para mim e disse, o senhor está certo disso? Eu digo, perfeito. Agora, eu quero que você note bem uma coisa aqui. Ninguém percebeu o que aconteceu. Era um tema só comigo. Mesmo a mesa tendo 10 pessoas, o acontecimento não chamou a atenção de ninguém. Foi só eu, o rapaz, o segurança. Depois, o garçom que eu pedi que atendesse o jovem. E fiquei prestando atenção e de repente eu vi quando ele foi trazido da rua e puseram ele sentado numa mesa. E ele, quando viu que chamaram ele, entrou e olhou para mim e levantou a mão. Não demorou, o prato dele já estava preparado também, levaram para ele comer. E ele, como tinha fome, não esperou não, ele entrou com tudo.
comeu. E eu comi também. Mas eu senti uma alegria. Eu disse que eu senti uma alegria. Eu volto a dizer, eu senti uma alegria. Mas qual foi a alegria que eu senti? Eu senti uma alegria do dever cumprido. Eu senti no meu espírito que eu fiz o que era correto. O rapaz terminou de comer, se levantou, me olhou outra vez, levantou a mão e deu sinal e foi-se embora. Daqui a pouco veio a conta. E eu pedi, não separe a conta. Essa conta eu pago, sou eu. Quando chegou as duas contas, que foi para a pessoa que tinha que pagar, e o outro chegou para mim, o irmão que ia pagar a conta, se contrariou. O que é isso? Duas contas, por quê? Aí ele disse, não, é que o senhor pediu um outro prato. Não, mas é uma conta só. Eu digo, desculpe, foi eu que pedi que separasse. Aconteceu algo aqui que nem sequer vocês perceberam. E por favor, eu quero isso, me pertence a mim, é comigo. E claro, quando eu vi a conta, aí vi quanto valia o peixe. E era um valor bom. Estamos falando que hoje seria como $30 o prato. É como R$60, né? Então eu paguei com aquela alegria, mais alegria me deu. Bom, terminou. Saímos dali, voltamos para os trabalhos, preguei à tarde, preguei à noite, preguei o dia seguinte. E vou sair para o aeroporto. E quando eu já estou saindo, há uma pessoa na porta, alta, a pele morena clara, vestido de guaiabeira, linho fino, um perfume com toque de madeira, fragrância de madeira. Ele disse, por favor, o senhor me dá um segundo? Eu disse, pois não, é alto. Aí me entregou um envelope. Envelope com um papel finíssimo. E ele me entregou o envelope e disse, pelo que você fez aí ontem. Eu olhei para ele e disse, e o que foi que eu fiz ontem? Aí ele falou, disse, você sabe. E os rapazes que vai me levando, disse, irmão, desculpe, o pastor vai para o aeroporto e nós temos que cortar a cidade. Ele disse, eu sei. E se retirou. E eu passei. Olhei para ele de novo. E o envelope na mão. Cheio. Eu estava curioso. Entrei no carro. Perguntei para os jovens, quem é esse irmão? Alguém da igreja? Digo, não, é uma pessoa diferente. Então todos se agacharam para olhar. Mas ele já não estava na porta. E eu olhei o envelope com a fragrância do perfume, estava ali. E quando eu abri o envelope, cheio de nota, de 50 mil pesos. Como se estivesse saindo do banco. Aí quando eu olhei, espere um pouquinho. Quando eu abri o envelope e mostrei para o jovem, eu digo, olha o que foi que esse irmão me deixou. O envelope. Os jovens olharam e disseram, e é muito, né? O Espírito Santo me falou. Espere. O Espírito Santo falou, quando você responde aos céus, o céu registra. E o céu lhe responde a você. Eu não tinha outra alternativa que chorar. Fui chorando até o aeroporto. E a minha pergunta com Deus era, e é ainda, quem é aquele moço que entrou no restaurante
Quem é aquele moço que pediu comida? Quem é aquele homem na porta do templo? Quem é ele? Eu nunca vi ele, ele nunca me viu. Ele não estava lá na hora do almoço no dia anterior. Então o que está acontecendo é que o céu me está acompanhando. Mema chore ramakataria babachana. Sabe? Esta noite eu quero dizer para você que esses agentes de Deus estão aqui. Talvez você não vê, você não sente, mas eles estão presentes. Que tão sensíveis somos nós para poder conviver com eles. Que tão sensível para poder vê-los, aceitar que estão aí, que eles podem falar conosco. Oh! Em Hebreus a carta disse que esses grupos de anjos estão à disposição daqueles que hão de herdar a salvação. Não temos que dar culto a eles, eles não recebem culto, eles estão a serviço. E às vezes eles aparecem exatamente como uma pessoa comum e corrente. E eu não estou dizendo que aquele moço era um anjo, não estou dizendo que aquele senhor era um anjo. O que eu estou dizendo é que alguém em condição enviada por Deus veio fazer uma prova na minha vida, veio pôr à prova a minha fé, veio a pôr à prova a minha comunhão com Deus e com a sua palavra. Essa noite eu sinto que a glória do Senhor está nesta casa. Eu quero dizer para você que antes que termine o ano 13, prepare-se, porque Deus quer fazer visita surpresa para você. Levanta a tua mão e glorifica Ele essa hora. Xalababaramacata ramacata shoria rabacanta. Olha lá, machoria rabacata ramacanda que amamas. Só derrame abacata. Vai o poder de Deus fluindo. Vai o poder de Deus fluindo. Vai o poder de Deus fluindo. Esta é a tua noite. Esta é a tua noite. Esta é a tua noite. Talvez a visita surpresa começa hoje. Talvez chegando na tua casa você está esperando. Pode ser que amanhã, enquanto você vá para o seu trabalho, o Senhor te vai surpreender. Eu disse que o Senhor vai surpreender. Agora, quando eles aparecem, nunca vem com a mão vazia. Também vem com uma porção da bênção para você. Terceiro, a obediência, ela dá segurança
a nossa herança. Se somos obedientes, então haverá segurança para a nossa herança. Quantos creem que Deus tem herança para você? Eu tenho um texto bíblico que eu gosto dele. Gênesis 17, 9. Deus fala com Abraão e disse: enquanto a ti guardarás o meu pacto, e tu e a tua descendência depois de ti, por gerações. Que maravilha! A herança não só é para você, também é para seus filhos. E não só é para os seus filhos, também é para os filhos dos seus filhos. Eu disse, não só é para os seus filhos, é para os filhos dos seus filhos. E não só é para os seus filhos, filhos dos seus filhos, também é para os filhos dos seus filhos. Eu quero dar uma palavra para aquelas famílias que sentem que perderam familiares, que por algum motivo se desviaram, por algum motivo voltou para o mundo, que algum motivo já não está na igreja, que algum motivo já não canta, por algum motivo já não é aquilo que você queria que fosse. E você disse, a droga roubou ele, a prostituição roubou ela, levou ela, o mau comportamento está destruindo. Eu já perdi o meu filho, perdi a minha filha, perdi o meu neto, perdi o meu esposo, perdi a minha esposa. Essa noite eu quero assegurar para você, você tem direito à herança. Eu disse que você tem direito à herança. Eu volto a dizer, você tem direito à herança. A palavra que cobre a tua vida, cobre os teus filhos. E a palavra que cobre os teus filhos, cobre os filhos dos teus filhos. Pode louvar a Deus por isso? No mês de setembro, eu estava viajando e de repente, em um aeroporto, quando pus meu celular, que correu tomar o sinal do Wi-Fi, imediatamente entrou uma mensagem. Era minha neta maior, mais velha. E ela dizia, vovô, tenho notícia para você. Nasceu o seu primeiro bisneto. E mandou a foto. E eu me detive olhando. E veio aquela comoção em mim. Lendo o que ela escrevia e logo a foto da criança. E de repente, lendo, ela pergunta, vovô, as bênçãos e a herança do Senhor que acompanha a sua vida também pertence ao meu filho? Mata Coreamash. Derrame a oreja, manas. E eu venho dizer para você, pertence. Pertence. Satanás não pode arrebatar o que pertence a Deus. E se alguma coisa aconteceu diferente, é transitório. Logo, logo a palavra, a promessa com os direitos da herança será realidade na tua vida. E hoje eu quero proclamar salvação para toda a tua casa. Levanta a tua mão, Espírito de Deus que se move neste lugar. A bênção da herança, ela se afirma na vida do teu filho, da tua filha, do lar, da família que está presente esta noite. E eu venho no teu nome a reclamar o cumprimento da palavra com as promessas e a herança que pertence. Qualquer membro da família que esteja fora da tua casa,
que se apartou do teu nome, que se apartou da tua palavra, hoje e agora, eu os alcanço, eu os chamo, aonde quer que ele estiver, não importa a distância, e agora ouça a voz daquele que te chama e volta para a tua casa. O peso do pecado desaparece agora. O peso do pecado desaparece agora. Para dar lugar ao peso de glória que traz a salvação. Aleluia. Se você crê, espera a reconciliação dos teus membros. Os membros da tua casa, os membros da tua família. Aquela moça volta. Aquele moço volta. Aquele homem volta. Aquela mulher volta. E a igreja tem que estar preparada. Porque aqueles que se foram voltarão. Termino a mensagem. A quarta observação. A adoração produz um ambiente de glória. Adoração. Adoração não é simplesmente voz, é atitude primeiro. É quando você e eu sentimos que há em nós um movimento de aproximação a Deus. Pode ser que comece no amanhecer do dia. Pode ser que dure todo o dia. Pode ser no anoitecer, quando você sente que o Espírito te está chamando. Alguma vez você sentiu isso, que o Espírito lhe está chamando? E que você quer cantar, que você quer adorar. E não importa o tipo de voz que você tenha, você quer cantar. Louvado seja o nome do Senhor. Você quer adorar. E quando você sente isso, ninguém pode detê-lo. É um movimento interno na sua alma, no seu espírito, e logo chega também na sua boca. Então você quer verbalizar o que você sente. De vez em quando, eu sou despertado pela manhã com um cântico. Quero levantar minhas manos, quero levantar minha voz, oferecer-te a ti minha vida, em santidade e amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Oh, Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y el honor. Hijo de Dios, recibe hoy. E às vezes eu ando pela casa, vou buscar minha esposa. E quando ela vê que eu estou cantando, ela cantou no coral. E é um contralto. E ela lá do outro lado canta. Recibe hoy toda la
la gloria, la honra y honor. E às vezes a casa está só ela e eu, mas sentimos que está sendo criado um ambiente de glória. Eu sinto que esta noite esse ambiente está sendo formado aqui. Logo nos encontramos na casa do Senhor. A adoração não começou no culto. Começou em casa. Começou lá em família. Quando eu vi o grupo de homens cantando, que beleza. Essa adoração não começou aqui. Alguns de vocês estavam trabalhando e já estavam cantando. Já estavam adorando. E quando chegamos aqui, então esse ambiente começa a tomar força. Você sente que é assim? A adoração produz um ambiente de glória. Aí outro dia, estive no lugar onde estava Nano Azevedo. E de repente vi ele com o seu violão. Quero ser, quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Vocês sabem? Tem alguém aqui que sabe? Gostaria, com a licença do pastor, entoar. Eu não tenho voz, mas eu sentiria prazer de acompanhá-los. Quem se atreve? O que é que eu quero enquanto alguém se prepara? Eu não sei nada. Eu ouvi uma vez ele cantando e me estremeceu da cabeça até os pés. Porque nessa canção o que está dizendo é: eu quero ser o melhor adorador. Você sente que você pode ser o melhor adorador? Essa é a tua noite. Eu disse que esta é a tua noite. Fique de pé. Aleluia. Escutem, parece que ninguém conhece o cântico, o último. Mas eu gostaria de deixar a porta aberta para que a adoração possa fluir. Fecha os teus olhos por um momento. Te louvo, Senhor. Canta aqui, alaba.
Alamama sheria babacanta ria macanto rimicanas. Há uma palavra nova na tua boca. Solta para Deus agora. Há um cântico espiritual na tua alma. Solta agora para o Senhor. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Escute o que está dizendo a canção. Quero dar o melhor de mim. Eu quero dar o melhor de mim, Senhor. Quero oferecer. Eu quero oferecer sacrifícios de louvor. Sim. Quero ser. Eu quero ser bem mais do que já sou. Do que eu já sou. Um adorador por excelência me tornar. Olha, eu quero me tornar um adorador por excelência. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Aleluia! Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Alamasha toque pequetere me rachanda cama. Ente que lo me viora machotere abacandoi. Alamasso de behasha tore acampa catarahash. Ai cama la machore abacanto queria bahasho takash.
Ramandola mamashobia babacas. Essa noite, as doenças que estavam no teu corpo, elas foram arrancadas do teu corpo. Hoje começou o tempo de uma nova saúde para você. Hoje chegou o fim das tuas enfermidades. Hoje começa um tempo de vitória para a tua vida. Hoje chegou o fim das tuas derrotas. Hoje começa o tempo da abundância na tua vida. Nesta mesma hora, os céus se abrem para responder às tuas necessidades. O fim da escassez. Hoje, estás sendo livre da escassez. Levanta a tua voz ao céu e glorifica o teu Deus. Exalta ao teu Deus. Aleluia! Aleluia! Amém. Agora, eu deixo com você esta palavra final. Jó 10:12. Vida e misericórdia me concedeste, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Diga comigo, diga: vida e misericórdia me concedeste, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Deus te abençoe.